importa muito o que nos aconteceu. O que conta de verdade é a maneira como nós reagimos a tudo que nos acontece. E a minha pergunta para você hoje é: como você tem reagido às situações desafiadoras na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu trago para você 4 passos que vão te ajudar a diminuir o impacto de como você reage às situações desafiadoras na sua vida. Então bora comigo que vem muita dica boa por aí. As situações do nosso dia a dia, elas revelam o que há no nosso interior. Podemos viver a mesma situação, eu e você, mas a forma como vamos reagir àquela situação vai ser muito diferente uma da outra. Por exemplo, uma pessoa que perde o seu emprego, muitas delas ficam angustiadas, reagem com raiva, com medo, ficam agressivas, falam coisas que não deveriam. E outras pessoas conseguem manter a calma, sabendo que algo melhor vai se apresentar para elas no momento certo. Então, a pessoa que vive nesse estado de raiva, nesse estado de medo, nesse estado de conflitos internos, geralmente ela reage como se aquilo ali fosse o fim do mundo. E nessas situações que muitas vezes nós falamos coisas que não deveríamos ter falado. Depois vem o arrependimento, a culpa, a instabilidade nos relacionamentos. Outras vezes fazemos coisas que vamos nos arrepender por um bom tempo da nossa vida. E é por isso que precisamos aprender a controlar esse estado interno que temos. Por quê? Porque quanto mais nós controlamos o estado interno, mais a gente controla a nossa reação diante de eventos desafiadores. E é isso que de fato importa pra gente. Porque muitas vezes, quando reagimos no impulso, isso nos traz grandes arrependimentos depois. E muitas vezes nós não conseguimos contornar aquilo que aconteceu naquele dia. Por mais que a gente pede perdão, por mais que a gente tenta reatar uma amizade ou tentamos contornar aquilo que aconteceu, muitas vezes essa situação se tornou um vidro quebrado, onde não tem como colar de volta as suas partes. Então é por isso que nós precisamos refletir. Como que estamos reagindo diante dessas situações desafiadoras? Como que estamos reagindo diante de situações estressoras na nossa vida? Para que a gente consiga, em primeiro nível, ter consciência se estamos nos tornando pessoas que não gostamos em momentos de tensão. Então esse vídeo hoje é realmente para as pessoas que olham para dentro de si e diz: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar a minha reação diante dessas situações. Caso contrário, eu tenho muito a perder. Eu tô perdendo pessoas, eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo oportunidades, porque as minhas reações sempre são muito equivocadas. Então é com você que eu venho falar hoje. É para você que eu tenho dicas secretas para você transformar o seu estado interno, para que as suas reações elas sejam as melhores possíveis daqui para frente. Eu trouxe 4 itens para vocês que vão diminuir os impactos negativos dentro das reações. O primeiro é o autoconhecimento. Quando falamos em autoconhecimento, nós precisamos começar a compreender o que me fere. E tudo aquilo que me fere, eu vou começar a me afastar daquilo. Tudo aquilo que me causa desgosto, desânimo, tudo aquilo que vem até mim e me causa uma estranheza, eu não vou mais permitir que faça parte da minha vida. E ao mesmo tempo, o que eu gosto, o que eu quero, o que traz brilho aos meus dias, o que me mantém em equilíbrio. E isso eu vou trazer cada vez mais para perto de mim. Quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente começa a entender por que eu reajo da maneira que eu reajo. Por que quando algo acontece, eu sou agressiva, eu tenho raiva dentro de mim. Por que quando algo acontece, eu saio falando coisas que não deveria e depois eu preciso me arrepender por isso, me sentir culpada. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais eu consigo entender por que as minhas reações são daquela forma. Então, o autoconhecimento é um dos pilares mais importantes para a sua vida. É todos os dias você olhar para si e entender o porquê que você está fazendo o que está fazendo. E se existe alguma ferida aberta, uma ferida de rejeição, de abandono, eu reajo com raiva, porque eu sei que as pessoas querem me ferir, então eu vou reagir assim, porque antes que alguém me fira, eu vou ferir o outro. Então sempre existe um porquê das suas reações, e o que você precisa compreender é isso, é se autoanalisar para entender o porquê que você está reagindo dessa forma. Então o item 1, autoconhecimento. Item 2,
Limite o número de pessoas que têm acesso a você. Não tem como você mostrar tudo que você tem para todo mundo. Isso te deixa vulnerável demais. E tem pessoas que elas não querem o seu bem. A gente precisa começar a aprender que tem pessoas que sim querem o nosso bem, que vão nos ajudar, que vão trazer o melhor de si para nós e nós vamos entregar o nosso melhor para essas pessoas. Mas não é todo mundo. Não tem como ser amiga de todo mundo, mostrar a sua alma para todo mundo, porque tem pessoas que vão usar isso para te ferir. Então, quando você começa a limitar as pessoas que têm acesso, você começa a dizer: até aqui você pode. Quando começamos a limitar quem tem acesso a nós, a gente vai começando a ver as pessoas pela sua verdade. Aquelas que realmente nos fazem progredir em vida, às vezes pelas palavras que elas têm para nos dar, às vezes pela sua companhia, às vezes pela mesma sede de alcançar o mesmo objetivo. Isso nos torna pessoas melhores, mais fortes, que juntos estamos indo para um futuro desejado. E essas pessoas que não estão indo para o mesmo futuro desejado, é necessário que elas tenham menos acesso a gente. É necessário que elas estejam mais afastadas. Não é que não vamos mais falar com essas pessoas, mas elas têm um acesso limitado na nossa vida. Até aqui elas podem vir. Daqui para frente já não cabe mais essa amizade, já não cabe mais as mesmas interações, porque tudo aquilo que te afasta dos seus sonhos não deve estar na sua vida. Então, se você quer ser uma pessoa mais calma, se você quer ser uma pessoa mais amorosa, você precisa estar com pessoas que despertem o seu melhor, que estejam ali fortalecendo o melhor de você todos os dias. E aquilo que te causa raiva, tristeza, angústia, você tem que perdoar, tem que trabalhar essas feridas, mas não precisa conviver com essas pessoas. É isso que eu quero dizer quando eu falo limite os seus acessos. E a gente vai para o item 3. Mas quando, Juliana, tem pessoas que eu não consigo parar de conviver, uma colega de trabalho, alguém da família, você começa então a dar limites a essas pessoas. Nosso item 3, ele vem falar que agora você precisa começar a se impor. Até aqui você pode vir, daqui para cá é o meu espaço, é a minha casa, é os meus sentimentos, é as minhas vontades. Daqui para cá você não pode mais ter acesso a mim, você não pode ultrapassar os limites. E colocar limites nem sempre é fácil, gente. É uma tarefa árdua, principalmente para nós que viemos de uma geração onde a gente não podia falar aquilo que pensava, não podíamos nos expressar, falar quais eram os limites que a pessoa teria conosco. Então a gente foi criando isso de que tudo bem a pessoa fazer isso que eu não gosto, eu preciso aceitar, porque senão ela vai deixar de me amar. Tudo bem o meu chefe me tratar com desrespeito, porque senão eu vou perder o meu emprego. Tudo bem a pessoa falar aquilo que ela quer, fazer o que ela quer e eu não posso falar a minha opinião, porque senão essa pessoa vai embora, vai ficar magoada comigo. A gente vem dessa geração que poderiam fazer tudo com a gente e a gente não falava nada, mas agora não pode mais. E eu sei que às vezes é desconfortável a gente colocar limite nas pessoas. Porque às vezes essa pessoa fez a vida toda essas coisas conosco e agora a gente vai dizer, opa, agora não pode mais. E não pode, gente, não pode mesmo. Porque as pessoas precisam aprender a respeitar as nossas vontades, aprender a respeitar a nossa opinião. E isso não quer dizer que eu não ame mais as pessoas, não quer dizer que a pessoa não me ame, não quer dizer que nós não teremos um bom convívio. Pelo contrário, muitas vezes nós teremos um convívio muito maior e muito melhor. Por quê? Porque agora a gente tem respeito na relação. Então não tenha medo de impor os seus limites. Entenda que isso é para que flua verdadeiramente as relações. Quem te ama vai permanecer, quem te ama vai respeitar a sua opinião e vai continuar ao seu lado. E o 4, a gente vai falar sobre autodomínio. E autodomínio é prática. Você precisa praticar todos os dias, dominar a si mesmo. Dominar os seus sentimentos, as suas ações, os seus pensamentos. Isso é prática diária. Através da meditação, através da escrita, você vai compreender aquilo que você sente, por que você está sentindo isso que você sente. Então, através de práticas diárias e repetição,
você vai tendo um autodomínio de si mesmo, começando a compreender quem você é, por que você está pensando isso, por que você está reagindo dessa forma, por que você faz o que você faz. Quanto mais você busca o seu autoconhecimento, mais você tem o seu autodomínio. Mas a gente precisa entender que autoconhecimento é essa busca incessante por aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, o que eu me sinto confortável, o que eu não me sinto confortável. E o autodomínio eu busco através das práticas e das técnicas diárias que eu vou fazendo para tirar esses sentimentos que não me pertencem mais e trazer novos sentimentos, para desprogramar tudo isso que eu tenho de crenças sobre mim e reprogramar uma nova crença. E assim, cada vez eu vou ficando mais em harmonia com quem eu sou e automaticamente eu vou tendo um autodomínio sobre mim. Hoje, então, falamos sobre 4 movimentos que vão me ajudar a reagir melhor às situações da vida, para que a minha vida tenha mais harmonia e equilíbrio. O primeiro item é o autoconhecimento. O segundo item é limite quem tem acesso a você. O terceiro item é, sendo inevitável parar de ter um convívio com algumas pessoas, nós precisamos aprender a dar limites a elas. Então, a partir de hoje, terceiro item é dê limites às pessoas. E o quarto item, a gente vai falar sobre o autodomínio, domínio sobre mim mesmo. Esses 4 segredos ocultos para que a gente comece a reagir à vida de uma maneira muito mais harmoniosa e para que a gente possa colher bons frutos da vida. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu espero que ela entre diretamente ao seu coração, que ela seja uma semente plantada para que a partir de hoje você viva os melhores momentos da sua vida. Lembrando sempre que o melhor equilíbrio que podemos buscar é aquele dentro de nós. Um grande abraço, te encontro aqui semana que vem no nosso próximo vídeo.